Oi, tudo bem? Legal. Ó, seguinte, falar sobre um assunto bacana aqui, logaritmos, né? Aí vamos recordar basicamente como é que ele funciona, qual é a sua lógica, vamos dizer assim. Aqui, ó, logaritmo de 64, logaritmando, né? Na base 2, o que significa? O 2 elevado a quanto para 64? Então, para ter uma compreensão de logaritmo, é importante você ter, né, ajuda bastante você ter uma boa noção de potenciação. O 2 elevado a quanto vai dar 64? Ou o 2 aparecendo quantas vezes vai dar 64? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então foram, 6 vezes aqui. Então o 2 elevado a 6, o 2 a sexta, vai dar 64. Então, o logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6. Então, o logaritmo é o quê? A gente tem que verificar, calcular qual é o expoente para essa base para chegar a esse resultado aqui, o 64. O logaritmando, tá? Outro caso. Logaritmo de 81 na base 3. O 3 elevado a quanto vai dar 81? Ou o 3 aparecendo quantas vezes vai dar 81? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, o 3 a quarta. Então, o logaritmo aqui é 4. Por quê? Porque 3 elevado a 4 vai dar 81. 3 a quarta vai dar 81. A mesma lógica aqui, ó. O 5 elevado a quanto? O 5 aparecendo quantas vezes, multiplicando, claro, vai dar 25. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, o logaritmo aqui é 2. Logaritmo de 25 na base 5 é 2, por quê? O 5 ao quadrado vai dar 25. O 5 elevado a 2 vai dar 25. Vai ser o expoente, então, sem multiplicando, né? Por motivos óbvios, se esses dois caras forem iguais, a base logaritmando vai ser igual a 1. 16 elevado a 1 vai dar 16, né? Toda vez que esses dois caras forem iguais, o valor do logaritmo é 1. E toda vez que o logaritmando for 1, o logaritmo é 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 vai dar 1. O 30 aqui elevado a 0 vai dar 1. Então, o logaritmo tem essa lógica. Qual é o valor do expoente para que uma determinada base chegue a determinado resultado? Né? Você tem o meio e você tem o final, a gente tem que calcular. Você tem um começo, você tem um final, você tem que calcular o meio dessa potenciação aí. Ó, tem os truques legais de logaritmo que é importante mencionar. Então, vamos lá. Se tiver uma multiplicação dentro do logaritmando, aqui, ó, uma forma multiplica e depois calcula o logaritmo. Mas tem alguns números muito, elevados que podem dificultar isso aí. Então, ó, se tem a multiplicação dentro do logaritmando, subdivide em dois logaritmos diferentes, somando, né? Então, aqui, por exemplo, 32 vezes 64, né? Calcular o logaritmo de 32 vezes 64 na base 2. Em vez de multiplicar para depois calcular, o que a gente pode fazer? Subdivide em dois logaritmos diferentes com a mesma base. Então, fica log de 32 na base 2 mais log 64 na base 2. Então, se tem uma multiplicação, transforma em dois logaritmos na mesma base, somando. Aí a gente resolve, ó. Qual o log de 32 na base 2? O 2 vai sendo quantas vezes para chegar a 32? O 2 elevado a quanto para chegar a 32? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 5 vezes. Então, esse log aqui é 5. E o 2 para chegar a 64, nós já vimos, né? Mas só para reforçar, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, 6 vezes. Aí você soma os resultados, vai dar 11. E se eu quisesse fazer do outro jeito? Primeiro multiplicar para depois calcular o logaritmo. 2 elevado a quanto ia dar o resultado dessa multiplicação? Vai dar 11, tá? Senão deu algo errado. Aqui, ó, toda fração é uma divisão. Se multiplicando, a gente tem que somar em dois logaritmos. Tá, dividindo a gente pode ter que subtrair em dois logaritmos, tá?
Então, o de cima primeiro e o de baixo depois, tá? Olha só. Então, o logaritmo de 1 sobre 9, dá para fazer de outra forma, mas eu gosto de fazer assim também. Logaritmo de 1 nono, 1 sobre 9 na base 3, transforma em dois logaritmos de base 3. 1 com 1, sempre o de cima primeiro, base 3, menos, multiplicou, mais, dividiu, fração, menos. Log de 9, que é o de baixo, né? Também na base 3. Agora aqui, ó, 3 elevado a quanto vai dar 1? Com o logaritmando é 1 a 0 o resultado, logaritmo. 3 elevado a quanto vai dar 9? 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, então é 2. 0 menos 2, vai ficar menos 2 o resultado. Logaritmo pode dar resultado negativo? Pode, quando for uma fração menor que 1, né? Entre 0 e 1. Né? Então é isso aí, a gente vai continuar continuar depois. Depois é agora. Depois é agora. Um truque que eu acho legal, que resolve um montão de questões aí com logaritmo, é a mudança de base. É um truque legal, mudança de base. Logaritmo de B na base A, eu posso mudar a base desse logaritmo. Uma base que consiga resolver tanto B como A, né? Aí fica o B em cima, o A embaixo. Vamos para um exemplo prático. Passou uma moto. Vamos para um exemplo prático. Logaritmo de 8 na base 4. Direto você não consegue resolver esse troço. 4 elevado a quanto vai dar 8? Não vai conseguir. 4 vezes 4, 16, já extrapola, já pula. Então, olha só. Que número a gente pode usar como base tanto do 8 como para o 4? Isso, 2. Então, fica o log de 8 na base 2 sobre log de 4 na base 2. O 8 logaritmando em cima, o 4 a base embaixo. Usando uma base que sirva para os dois ao mesmo tempo. 2 elevado a quanto vai dar 8? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes. E o 2 para chegar a 4? 2 vezes 2, 4. Então, aqui está a resolução. Tá? E aqui vai dar um valor invertido. Logaritmo de 9 na base 27. 27 elevado a quanto vai dar 9? Direto não dá, né? Que número pode ajudar tanto 9 como 27? 3. O de cima em cima, log de 9 na base 3. O de baixo embaixo, log de 27 na base 3. 3 elevado a quanto vai dar 9? 3 vezes 3, 9, então 2 vezes. 3 elevado a quanto vai dar 27? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 vezes, está aqui o resultado. Por coincidência acabou invertendo, mas pode ter vários outros, infinitos outros resultados. Né? Mas é importante que mudança de base ajuda bastante em questões com logaritmo. Você vai ver. Então, logaritmo, a noção, né, elementar, né, o sistema, como funciona. Tem multiplicação logaritmando, soma, né, dois logaritmos com a mesma base. Tem fração logaritmando ou divisão, subtrai dois logaritmos da mesma base. E mudança de base, usar uma base que sirva tanto para o logaritmando aqui em cima como para a base. A gente vai resolver a equação depois.